Galera, nós sabemos que o Uchiha Madara, entre aspas, é o vilão final de Naruto Shippuden e Naruto clássico. Tipo, ele que começou tudo, ele que bolou aquele plano do Tsukuyomi infinito em capturar as 9 bijus. Então ele é considerado um dos maiores vilões de todos os animes. Mas vou dizer para vocês que nem sempre foi assim, nem sempre Madara foi do mal. Isso foi com o passado do tempo e é isso que a gente vai ver aqui hoje, a história completa do Uchiha Madara. Mas antes, você quer ver esse canal crescendo, quer ajudar a gente, eu peço uma coisa, que é a sua inscrição e as notificações ativadas, pois isso vai ajudar a gente bastante e fazer vídeos assim, de uma história completa, como a do Madara, dá bastante trabalho. Se você puder ajudar a gente com a sua inscrição, vai ajudar pra caramba. Então vamos lá, galera. O Madara nasceu numa época extremamente ruim, numa época em que não existia vilas como a Vila da Folha, a Vila da Areia e tudo mais. Existia vários clãs brigando por puro poder. E nesses clãs, dois clãs se destacaram bastante, foi o clã Uchiha e o clã Senju. Só que esses dois clãs tinham algo extremamente peculiar e diferente dos demais clãs, que era basicamente o clã Uchiha era simplesmente a da linhagem do Indra, que era o filho do Hagoromo, que acabou despertando o Sharingan e teve filhos e acabou se originando nos Uchihas. E por outro lado temos os Senjus, que vem da linhagem do Ashura, que também era filho do Hagoromo, o famoso Rikudo Sennin. Só que diferente do Indra, ele não despertou o Sharingan, mas sim a força física como o modo sábio e entre outras coisas. Então esses dois clãs, desde a época de Indra e de Ashura, sempre estão brigando entre si. Só que tipo, nessa época em que tinha vários outros clãs brigando por poder, o clã Uchiha e o clã Senju eram os mais afetados. Como eles eram mais poderosos, sempre tinha percas de filhos, de pais e tudo mais. Essa guerra sempre teve várias tragédias. Mas olha que louco, olha que doideira, mesmo com tudo isso, nasceu um jovem chamado Madara Uchiha. E do outro lado nasceu um jovem chamado Hashirama Senju. E os dois não se conheciam. Eles acabaram se encontrando por acaso em um riacho, onde conversavam, começavam a brincar, a zoar um com os outros. Eles se tornaram bem melhores amigos. E os dois tinham o mesmo sonho, olha que louco, acabar com essas guerras e proteger a sua família, principalmente os seus irmãos mais novos. E mesmo um sendo Uchiha e mesmo o outro sendo Senju, isso não impediu deles se tornarem melhores amigos. Tanto que eles criaram meio que um pacto, sempre jogavam uma pedra um pro outro. Só que, como eu disse, eles estavam vivendo uma época de guerra e os seus pais, cada um dos lados já estava ligado e que um tinha informações sobre o outro. Tanto que cada clã, Uchiha, tanto como Senju, armaram uma emboscada para pegar o Madara e para pegar o Hashirama. Só que como os dois eram tão amigos que os dois, quando jogaram as pedras, que era um ritual para eles, acabaram avisando um pro outro pra cada um fugir e correr. Só que tipo, os caras estavam ligados que isso poderia acontecer e mandou o Tobirama e o Izuna pro campo de batalha, só pra tipo atrair a atenção do próprio Hashirama e do próprio Madara. Só que nisso teve aqui um corte de laço. Naquele momento o Madara acabou despertando o seu Sharingan, e aquilo significava o seguinte: mano, nós é amigo tudo mais, mas meu clã vem primeiro, o meu irmão vem primeiro, e se eu tiver que cortar o meu laço com você, Hashirama, pra proteger o meu irmão mais novo, eu vou fazer isso. Tanto que ele desperta o Sharingan e acaba indo embora. Então ali Madara e Hashirama acabaram se separando, e com o passar do tempo cada um se tornou líder do seu clã. Madara se tornou líder do seu clã, o Uchiha, e o Hashirama se tornou o líder do clã Senju. E os caras tão poderosos, tão insanos, que toda vez que eles travavam uma batalha, era uma batalha épica de magnitude de outro patamar, era muito insano, tá ligado? Só que tipo, nenhum dos dois tinha força o suficiente pra derrotar um o outro, então sempre que eles brigavam, meio que tinha que recuar, tá ligado? Porque nenhum conseguia derrotar o outro naquele momento. Mas durante uma dessas batalhas, infelizmente, o Tobirama, segundo um filho de Naruto, pode ser considerado canônico ou não, pois essa parte não tem no mangá, mas o Tobirama acabou matando o irmão mais novo do Madara, o Izuna, e com isso o Madara acabou pegando os olhos do seu irmão mais novo e acabou despertando o Mangekyo Sharingan Eterno. E tipo, tudo que o Madara queria fazer era proteger seu irmão, era criar um lugar seguro pra ele. E como ele falhou nessa missão, o Madara tava full pistola e não queria saber mais nada, tanto que ele foi sozinho enfrentar o clã Senju inteiro. Ele não pensou duas vezes e foi pra cima
pra acabar com todos de uma vez, pra acabar com essa guerra. Mas tinha o outro lado lá, que tinha o Hashirama, que também é extremamente poderoso. Um tinha o Susanoo perfeito, outro tinha um golem de madeira e tudo mais. E teve uma batalha épica, a última batalha entre aspas, entre Hashirama versus Madara. Então galera, nós aqui tínhamos a vitória do Madara, só que não, pela primeira vez, depois de tantas lutas, depois de tantas guerras, Madara tocou suas costas no chão. Só que tipo, em uma dessas lutas, o Hashirama tinha feito uma proposta pro Madara, pros dois clãs se unir e acabar com essa palhaçada de guerras. O Madara até que ia aceitar, mas por conta do seu irmão Izuna, ele falou assim, mano, tanta gente morreu por isso injusto, não vai essa besteira, vamos sair fora. E por conta disso, o Madara acabou recusando essa proposta do Hashirama. Mas agora que ele tinha perdido pra ele e seria morto pro Tobirama, é lógico, pegar o cara cansado é muito fácil. Mas Hashirama faz a mesma proposta mais uma vez, parar essas guerras e unir os dois clãs. Só que tipo, o Madara não tava convencido que os Senjus e os Uchihas iriam tipo simplesmente se juntar e tudo mais. Ele queria uma prova que o Hashirama tava sendo sincero, que os Senjus iam respeitar os Uchihas. Então o Madara pede uma prova que tipo, era muito insano essa prova. Simplesmente o Hashirama tinha que tirar sua própria vida. E ele não pensou duas vezes. O Hashirama tira sua armadura, pega uma kunai, e quando ele ia tirar sua própria vida para acabar com a sua guerra, o Madara acaba parando ele, pois ele vê a sinceridade do seu melhor amigo, de um amigo que tipo lutou contra ele vários e vários anos, de um amigo que sempre queria o bem do outro. Naquele momento aquilo tocou o coração do Madara e os dois meio que pararam com essa guerra de clãs e fundaram a Vila da Folha. Simplesmente juntando os dois clãs mais poderosos, Uchiha e Senjus, criaram Konoha, fizeram um monte dos Hokages lá, onde sempre quando eles eram pequenos ia lá, falava, mano, precisavam proteger nossas famílias e tudo mais. E essa paz momentânea durou até que um tempo, tipo, todo mundo tava feliz, todo mundo tava junto, sem guerra, só que as outras vilas também copiaram a ideia do Hashirama e do Madara de formar as vilas e tudo mais, então tava todo mundo tranquilo. Só que aí que veio um baita de um problema, a vila precisava de um líder, não é mesmo? Precisava de um Hokage, um Kage. E quem seria esse Hokage então? Madara ou Hashirama? Quem seria esse líder? Quem guiaria Konoha para uma nova era? O Hashirama queria que fosse Madara, só que infelizmente geral escolheu o Hashirama e ele se tornou o primeiro Hokage. E isso meio que mexeu com a cabeça do Madara, tipo, ele ficou muito pistola com isso, tá ligado? Temendo que os Uchihas fossem oprimidos pelos Senjus. Mas não só isso, só que mexeu com o Madara, ele acabou encontrando o monumento do Rikudo Sennin. É dito que só pode ser encontrada a paz verdadeira, a paz mundial, através do Tsukuyomi infinito. E com isso o Madara simplesmente mudou completamente. Ele mudou aquele cara que era o melhor amigo do Hashirama. Ele simplesmente tem esse novo objetivo, a paz mundial, que é simplesmente através do clã Uchiha utilizando o Tsukuyomi infinito com as bestas de caudas, as famosas bijus. Então o Madara acaba descendo da vila, ele sai fora, mas acaba encontrando, sabe quem? Simplesmente a raposa de 9 caudas, Kyuubi, ou até mesmo pelo próprio nome, Kurama. E simplesmente com um olhar, coloca ela em um genjutsu, ele em um genjutsu, e simplesmente começa a controlar ela, virando meio que um Jinchuriki temporariamente. Jinchuriki entre aspas, porque ele não colocou a Kurama dentro dele, ele simplesmente fez ele meio que se tornar um jutsu de invocação igual os sapos que o Naruto invoca e as cobras que o Sasuke invoca. Foi basicamente isso que o Madara fez com a Kurama. Então ele volta pra vila, desafia o Hashirama e mais uma vez os dois têm uma batalha épica. Só que dessa vez o Madara tava mais preparado, tava com a Kurama. Usou o Kurama com o Susanoo, usou o Susanoo perfeito, Madara usou 1000 mãos, foi uma batalha épica e muito insana. Ali foi conhecido como o Vale do Fim. Só que Madara perde mais uma vez pro Hashirama. Só que dessa vez o Hashirama tinha algo a proteger muito além do imaginado do Madara. Tipo, ali o Hashirama estava com intenção sim de matar o seu melhor amigo em prol da vila. Ele faz isso, os dois vão para um último combate, acaba caindo o Hashirama, mas ali era um clone de madeira, e ali pegando o Madara pelas costas.
assim matando seu melhor amigo. Mas peraí, como Madara, entre aspas, sobreviveu? Ele sabia que poderia perder por Hashirama e perder todo o seu plano. Na verdade, fazia parte do seu plano. Quando ele perdeu, quando ele estava lutando com Hashirama, ele arrancou metade do seu braço, tipo, mordeu um pedaço da sua carne e acabou engolindo. Então ele preparou o Izanagi quando morresse, e quando ele morreu, acabou ressuscitando. E como Tobirama queria analisar o corpo dos Uchihas, nada melhor que ter o corpo do Madara, que ele acabou escondendo. Mas o Madara acabou ressuscitando graças ao Izanagi. Então ele acabou misturando o seu corpo com as células do Hashirama para adquirir um novo poder, o famoso Rinnegan. Deu certo? Sim e não. Como assim sim e não? Não na hora que ele implantou as células do Hashirama, mas sim quando ele estava prestes a morrer de velhice. Ali ele despertou o Rinnegan, e com isso ele acabou invocando a estátua do Gedo-Mazou para prolongar ainda mais a sua vida, pois estava esperando alguém tomasse o seu lugar e continuasse com seu plano do Tsukuyomi. E na verdade quem ele foi, esse azarado, foi o Obito Uchiha. Ele que planejou tudo pro Obito fazer o Akatsuki, fazer o plano do Tsukuyomi, manipular o Nagato, tudo em prol do nome do Madara, tá ligado? Então o Madara acabou morrendo de velhice, deixou tudo nas mãos do Obito. Ele fez tudo direitinho, já que também tinha um selo dentro dele obrigando a fazer tudo que Madara queria, todo o plano do Madara. Ele manipulou a Akatsuki, manipulou o Nagato, começou a quarta guerra ninja, trouxe o Madara de volta, trouxe, mas de um jeito completamente diferente. Ele trouxe do Edo Tensei, que na verdade quem trouxe foi o Kabuto, que acabou encontrando graças ao Zetsu Negro. Ele acabou encontrando os restos mortais dele, modificou o corpo dele para que ele pudesse já ter o Rinnegan de volta. Já que se ele fosse trazer o Madara com o Rinnegan, deveria trazer o Madara velho. Então ele fez umas modificações desse Edo Tensei e acabou trazendo o Madara jovem com o Rinnegan, bem no meio da quarta guerra ninja. E simplesmente a gente tem umas entradas mais épicas de todos os animes de todos os tempos. Simplesmente Madara versus uma divisão da Aliança Ninja. Então tipo, tinha milhares de ninjas, tinha a Temari, tinha o Naruto, tinha o Tsukage e tinha também o Kazekage, que é o Gaara na época. E simplesmente ele varre o chão com todos, como se fosse nada. É Jutsu Bola de Fogo, tipo, precisou de vários ninjas de água para simplesmente empatar com o Jutsu Bola de Fogo do Madara, para ver o nível do homem. Olha que nem usou o Susanoo perfeito, somente o Susanoo com sua forma final menor, tá ligado? Não foi o Susanoo perfeito. E simplesmente ele puxa o meteoro, a Aliança Ninja consegue sim segurar esse meteoro, mas ele simplesmente diz o seguinte: mano, beleza, vocês me impressionaram, conseguiram segurar o meteoro, mas o que vocês vão fazer com o segundo? Onoki, simplesmente o cara puxou 2 meteoros pro planeta Terra, simplesmente dizimando todos aqueles caras daquela divisão da Aliança Ninja. Todo mundo foi pro brejo, só sobreviveu a Temari, o Kazekage, o Tsukage e o clone do Naruto e o cara que fazia um jutsu de borracha. Tá achando pouco, galera? Depois disso, os 5 caras acabaram se reunindo. As 5 nações, os seus 5 maiores ninjas de elite, todos eles foram pra cima do Madara e simplesmente todos apanharam. Não só apanharam, foram humilhados. O nome Kage no Madara é nada. Simplesmente a gente tem aquela famosa frase: bom, você acabou de falar, a Mizukage falou pra ele, você é o Uchiha Madara, então é normal for 5 contra 1. Então Madara simplesmente falou o seguinte: mano, beleza, realmente concordo, eu sou poderoso e vocês são a elite da elite, vocês são os Kages de todas as suas vilas, beleza? Então eu quero fazer uma pergunta pra vocês: se é normal ser 5 contra 1, então pode ser também pra vocês, né, 5 contra 1, já que vocês são os Kages. Só que tem um pequeno detalhe, vai ser 25 contra 5, tá bom, né? Mais uma perguntinha: vocês querem que esses clones, usem Susanoo ou não? Simplesmente humilhando cada um deles. Simplesmente tinha 25 clones do Madara usando Susanoo. Tipo, é pra acabar com a esperança de qualquer um, tá ligado? Mas os Kages ainda deram a volta por cima, graças a Tsunade, graças ao Onoki, que acabou fazendo jutsu, que acabou com esses 25 Susanos. Mas quando eles iriam conseguir selar o Madara, estavam cantando a vitória, o cara simplesmente manda essa frase aqui: bom, vocês realmente são dignos do nome de Kage, mas o Kage não chega nem aos meus pés. Contemple simplesmente
o total poder do Uchiha Madara. E simplesmente nós vemos pela primeira vez na história de Naruto e Naruto Shippuden o total poder de um Susanoo, que é famoso Susanoo perfeito. O cara simplesmente tira a espada e corta duas montanhas. O cara só tirou a espada, nem foi com força, ele só realmente tirou, pum, cortou duas montanhas. E naquele momento ali, todos os 5 Kages perderam a esperança. As personagens falam assim, mano, como o meu avô, como o Hashirama conseguia bater de frente com um cara desse? Só que tiveram a esperança por breve momento mais uma vez, graças ao Uchiha Itachi, que acabou vencendo o Kabuto e acabou liberando o Edo Tensei. Só que tipo, o Edo Tensei também não é nada pro Uchiha Madara. Ele simplesmente refaz o contrato do Edo Tensei e acaba permanecendo no mundo dos vivos. E ali, quando tiveram a esperança mais uma vez, quando agarraram a esperança uma vez e tinham vencido o Madara, simplesmente os 5 Kages quase foram mortos. Simplesmente acabaram todos derrotados e humilhados pelo Uchiha Madara, chegando no campo de batalha onde está o Naruto e o Killer Bee. Só que aqui, galera, a gente tem a dimensão do poder do Madara, porque simplesmente ele bate no Naruto, bate no Killer Bee, a Aliança Ninja acaba chegando e acaba meio que usando as 10 Scouts que acabou ressuscitando. E nessa, tipo, o Obito virou de Juriki, acabou perdendo e simplesmente forçou o Obito a reviver o Madara com Rin Tensei. Assim o Madara voltou à vida, perdeu os seus olhos, pois os seus olhos originais estavam com o Jetsu branco escondido e com o Obito. E simplesmente, galera, ele humilha. Saca só o que ele humilha. Ele humilhou os 5 Kages do passado, correto. Agora ele humilha os 4 Kages, Hokages na verdade, desculpe, os 4 Hokages, onde tinha Hashirama, Minato, Tobirama e Hiruzen. Os 4 apanharam pra ele. Tá achando pouco? Ele humilhou simplesmente toda a Aliança Ninja. Toda, galera, literalmente todos os ninjas foram humilhados por Madara. Achou pouco? Ele simplesmente bateu nas 9 biju. As 9 bijus foram pra cima do Madara e todas as 9 apanharam. Sim, o Naruto tava no meio, o protagonista tava no meio e acabou perdendo a Kurama. Tá achando pouco? Apanhou também o outro protagonista, que era o Uchiha Sasuke. Os dois protagonistas perderam e foram humilhados pelo Madara, que nem estava na sua capacidade total, ele só estava com um Rinnegan. Ele simplesmente humilhou todo mundo. Tá achando pouco? Ele se tornou o Jinchuriki das 10 caudas. Apanhou pro Gai? Apanhou sim, porque ele quis. Pela primeira vez na vida, ele tava lutando com alguém que tinha a capacidade de abrir os 8 portões internos. Então ele quase morreu, mas simplesmente sobreviveu e venceu, entre aspas, né, o Gai. Tipo, ele tava deixando apanhar porque tava muito emocionado, ele tava gostando de apanhar pro Gai. Então voltou os dois protagonistas, ele simplesmente tinha os 2 Rinnegans. E agora com o seu limbo, antes ele só tinha uma sombra, agora ele tem 4 sombras. Ele tava simplesmente poderoso, ele tava absurdo. Tá achando pouco? Ele simplesmente consegue um Rin Sharingan no meio das suas testas e simplesmente conclui o seu maior objetivo de vida. Tudo aconteceu, todas as manipulações do Nagato, do Obito, tudo aconteceu simplesmente pro prazer do Madara fazer o seu plano ser concluído. Ele sim conseguiu o seu maior objetivo de vida, que é o Tsukuyomi Infinito, colocar a humanidade inteira num sonho perfeito, um sonho de cada um queria ser realizado. Então o Madara vencendo no final? Não, infelizmente, né? Porque roteirinho, pô, Kishimoto, esse final do Madara, infelizmente, foi ter cair o queijo. Porque simplesmente o Zetsu Negro não era a vontade reencarnada do Madara, mas sim a vontade da Kaguya. Pegou o Madara pelas costas e acabou perfurando seu coração e forçando ele a absorver todo o chakra do Tsukuyomi Infinito. Mas peraí, o Tsukuyomi Infinito não é um jutsu que traz a paz para o mundial inteiro dos Uchihas? Na verdade, aquele manuscrito foi alterado pelo Zetsu Negro. Na verdade, tá explicando que o Tsukuyomi Infinito é um meio para trazer a Kaguya de volta, para nunca ser usado. Mas o Zetsu Negro acabou alterando isso e manipulando Madara. Sim, o maior manipulador dos animes. Manipulou o Nagato, manipulou o Obito, foi manipulado pela Kaguya. Sim, esse foi um final terrível pro Madara, ninguém gostou e acabou perdendo lá
a 10 caudas e acabou morrendo por conta disso. Infelizmente, ninguém gostou desse final do Madara, porque tá tão extremamente poderoso e muita gente alega que o Kishimoto não sabia como derrotar o Madara. Naruto e Sasuke estavam poderosos, mas o Madara também estava em outro patamar. Seria muito difícil para os nossos protagonistas derrotar o Madara. Tinha chance? Tinha sim, mas seria muito difícil e teria que ter mais roteiro. Por isso que trouxe a Kaguya de volta, né? Mas aí, deixa nos comentários o que você achou dessa análise do personagem do Madara. No fim ele conseguiu o seu objetivo, mas foi manipulado no final. Deixa aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o seu like, se puder se inscrever e ajudar a gente compartilhando, vai ajudar a gente pra caramba. Tamo junto, galera, e valeu!